Hoje nós vamos falar sobre duas formas de fazer a comprovação de propriedade dos prêmios. Vou falar detalhadamente sobre como cada uma delas deve ser feita, quais são os prazos que a gente precisa obedecer e também vou passar algumas dicas comerciais de como isso deve ser conduzido, como isso deve ser abordado, em que momento que a gente precisa falar isso com o nosso cliente. Seja bem-vindo então ao programa Por Trás do Sorteio. Esse daqui é o lugar onde eu ensino tudo que eu sei para que tu consiga faturar R$6.000 por promoção comercial. Eu sou Felipe Soto, eu sou especialista em promoções comerciais e é isso que eu faço todos os dias, o dia todo. E vamos começar falando então, de maneira resumida, o que é a comprovação de propriedade dos prêmios. Não tem mistério, é bem o que o nome já diz. Comprovação de propriedade é a comprovação formal perante o órgão que autoriza as promoções comerciais no Brasil de que a empresa detém os prêmios prometidos em determinada promoção. E aí só balizando um pouco aqui, tá? Eu estou falando de promoções comerciais, são aquelas promoções que, por força da sua mecânica, elas precisam de autorização para acontecer no Brasil e se enquadram naquelas modalidades, sorteios, concursos, vale-brindes e suas assemelhadas e também as operações filantrópicas. Então, sobre comprovação de propriedade dos prêmios, antes de entrar nesse detalhe, a gente precisa observar em linhas gerais duas obrigatoriedades que a legislação nos traz. E a primeira delas é sobre a efetiva comprovação de propriedade dos prêmios, que a gente vai encontrar no artigo 50 da Portaria 7.638 de outubro de 22, e tem outra obrigatoriedade que diz respeito à declaração de receita operacional, que a gente vai encontrar isso no artigo 3 do Decreto 70.951. Eu acredito que essas duas obrigatoriedades existem para trazer segurança ao consumidor, tanto do ponto de vista de que a empresa efetivamente detém aqueles prêmios que ela está prometendo naquela promoção, quanto que ela tem uma capacidade financeira, que ela tem porte para executar a promoção comercial que ela está se propondo. Mas antes de entrar na explicação e nos detalhes do que é a comprovação de propriedade dos prêmios, os prazos e as regras por aí, eu vou falar um pouquinho sobre a declaração de receita operacional, que já foi objeto de algumas confusões aqui no escritório. Então, o que é essa declaração de receita operacional? Ela é uma declaração da empresa de faturamento, onde ela precisa atender certos requisitos que a legislação exige. Vou falar em seguida sobre o detalhamento disso, sobre a parte numérica. Mas o que eu queria trazer aqui é a importância comercial de passar isso para o teu cliente e fazer ele entender essa exigibilidade e que ela não se confunde com a comprovação de propriedade dos prêmios. Eu já tive casos que eu estava explicando essa questão em reunião para os clientes e eu recebi a objeção. Tá, mas eu não tenho faturamento suficiente, minha empresa não tem, mas eu já tenho prêmio comprado. Por que eu não posso fazer uma promoção comercial então? Então, de fato, não se confunde. Uma coisa é a formalização de que a empresa já detém aquele prêmio e outra coisa é atender esse pré-requisito mínimo de faturamento que o artigo 3 do Decreto 70.951 nos impõe. Então, tu tem que ver isso no momento da concepção da promoção, no momento de que tu está fazendo o orçamento daquela promoção, para que tu não tenha nenhum tipo de frustração depois com o teu cliente. E aí é uma das coisas que eu falo no curso de sorteio registrado, é uma coisa que eu falo para os alunos, para o meu time comercial, para o meu time operacional. É nossa responsabilidade não apenas formalizar esse tipo de informação por e-mail, por WhatsApp, no meio de uma explicação, mas cabe a quem está prestando serviço a se preocupar se o cliente efetivamente entendeu aquela informação. E uma forma que eu comento aqui com as pessoas, né, que é muito simples de tu ver se a pessoa entendeu, faz perguntas para aquela pessoa. Tu formula um exemplo e pede para o teu cliente te responder. Porque, assim, eu já vi N exemplos que tu pergunta alguma coisa para alguém, a pessoa te responde, tu entendeu a tua coisa? A pessoa, sim, tá tudo entendido. E aí, quando tu faz uma pergunta, a pessoa te dá uma resposta que tu percebe pela resposta que ela não entendeu.
Então, essa preocupação eu acho que é muito válida, porque esse serviço de promoção comercial, oferecer esse tipo de serviço, ele é um trabalho que ele é muito técnico e lida com a imagem das empresas e geralmente as promoções costumam ser grandes, né? A gente olha por aí, tem uma empresa entregando um carro, 2, 3 carros, 1 milhão em prêmios. Então, é um assunto muito delicado. E um detalhe importante, essa declaração de receita operacional, ela só é válida para as modalidades tradicionais. As operações filantrópicas não existe a necessidade da apresentação desse documento no momento que a gente solicita autorização. Então, anota aí. Declaração de receita operacional faz parte dos documentos que são necessários para a gente dar entrada no processo, para a gente pedir autorização. Vamos entrar um pouquinho agora na parte dos números? Abre a cabeça. O que está dito ali no artigo 3 do decreto? Tá? Que a empresa ela só pode entregar prêmios de valor, tá? Ou seja, não pode o valor dos prêmios não pode exceder a 5% da média da receita operacional do período avaliado. E aí a gente tem algumas coisas, tá? Bom, quanto tempo pode durar uma promoção comercial? Não é objeto do vídeo aqui, mas já vou falando, né? Conteúdo nunca é demais. Uma promoção comercial ela não pode exceder, por processo, a 12 meses, tá? E essa declaração de receita operacional, a gente precisa demonstrar ela com o volume de meses, no mínimo, né, idêntico ao volume de meses da promoção comercial que a gente está fazendo. Então, se a gente tem uma promoção que tem 3 meses, tá? Então a gente vai pegar os últimos 3 meses, porque a promoção tem 3, a gente vai pegar os últimos 3 meses anteriores à promoção comercial para analisar e demonstrar para o órgão. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Se a gente tiver uma promoção que está iniciando em junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto, tá? E a gente está solicitando autorização em maio, para uma promoção que vai iniciar em junho, tá? Então, se a gente está no meio de maio, o faturamento de maio ainda não está pronto, então a gente consegue apresentar o faturamento de abril, março e fevereiro. Beleza. Então, se a promoção tem 4 meses, a gente precisa pegar os 4 últimos meses, tá? Então, se for os últimos, assim, se eu tenho uma promoção que começa em junho, eu não preciso necessariamente apresentar o de maio, tá? Se eu tiver uma promoção iniciando em agosto, eu não preciso apresentar o de julho. Eu posso apresentar o de maio, o de junho, mas assim, não força, né? É os meses imediatamente anteriores à promoção e proporcionais ao período da promoção. Isso não quer dizer que em benefício próprio a gente não consiga se utilizar de um período maior, porque isso é uma obrigatoriedade mínima. Então, se a gente tem uma promoção de 3 meses e quiser apresentar um faturamento dos últimos 12 meses ou dos últimos 8 meses, não tem problema. Isso é uma técnica que a gente faz para beneficiar a empresa. Por quê? Vamos falar aí do volume. Lá está dito que a empresa não pode oferecer por mês prêmios superiores a 5% da média da receita operacional. O que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo de uma empresa, tá? Que, só para o número ficar bem redondo, que ela fatura, redondinho, 100 mil reais por mês. E ela quer fazer uma promoção, sei lá, de 3 meses e no final da promoção ela quer dar um prêmio de 5 mil reais. Sei lá, um cartão de débito sem opção saque de 5 mil reais. O que ela precisa ter de faturamento? De média de faturamento. E aí é uma confusão que ela é frequente nas explicações que a gente dá para os clientes. Então a gente explica e é bem comum os clientes se confundirem. O que a gente precisa apresentar aqui é média de faturamento, não soma de faturamento. Então, se eu quiser fazer uma promoção e entregar no final um prêmio de valor unitário de 5 mil reais, eu preciso apresentar uma média mínima de 100 mil reais de faturamento, porque se eu aplicar 5% a 100 mil reais, eu vou ter 5 mil reais. Então, dentro desse exemplo, se eu tivesse
E aí vamos complicar um pouquinho o exemplo, né? Então eu recebi uma declaração de receita operacional de 3 meses e no primeiro mês eu tenho 90 mil, no segundo eu tenho 100 mil e no terceiro eu tenho 110 mil. Qual é a média mensal de faturamento? É 100 mil. Então, desses 100 mil, eu não posso entregar um prêmio superior a 5% desse valor, que aqui é 5 mil. Quer ver outra dica? Para não ficar nesse 5%, enfim, pega o valor do prêmio e multiplica por 20. É o que tu precisa de faturamento. Então, se eu tiver, sei lá, eu quero dar um prêmio de 50 mil, quanto que eu preciso ter de média mensal para comprovar? 50 mil vezes 20, quanto é que é? 1 milhão. Então a empresa, percebe? Olha só, para a empresa dar um prêmio de 50 mil reais, ela precisa ter de média, ela precisa faturar pelo menos 1 milhão de reais todos os meses. Então isso daqui não é uma questão do escritório, e eu já recebi esse tipo de objeção, mas por que tu quer saber meu faturamento? Então isso daqui é uma obrigatoriedade e ninguém consegue fugir disso. Somente quem consegue fugir disso são os sorteios filantrópicos, o concurso filantrópico, que não existe essa exigibilidade, digamos assim. Fora isso, todos os processos a gente precisa fazer essa comprovação. E ao longo dessa jornada eu já me deparei com algumas dificuldades, tá? Então a gente solicita essa documentação para dar entrada no processo e às vezes alguns clientes respondem assim, não, nossos dados de faturamento são sigilosos. Claro que internamente a gente brinca, né? 2 trabalhos, né? É o trabalho de dizer que não vai passar e se a empresa quiser fazer a promoção, ela vai ter que passar, não tem isso. Aí eu também já recebi declaração de receita operacional dizendo que a empresa faturou naquele mês mais de 700 mil, mais de 800 mil. Tipo, para não dar um número exato. A gente pegou esses documentos, assim, é normal quando a gente está trabalhando com isso, algum cliente pega um documento que a gente envia, é um documento que muitas vezes é disponibilizado pelo próprio órgão que autoriza, pelo próprio ministério, e o cliente faz algumas modificações. E para cada modificação, às vezes são modificações mais relevantes, outras menos, como essa que eu acabei de dizer, que a empresa, não está dito ali que a empresa faturou 958 mil reais. Está dito que foi mais do que 700 mil, mais do que 500. E passou. Então a gente dá o feedback, olha, a gente vai tentar então com essa documentação. O máximo que vai acontecer no momento de solicitar autorização é o órgão abrir uma pendência e a gente vai retornar para ti. E aí tu vai ter que correr atrás dessa informação conforme o documento que a gente pediu. E aí uma coisa muito importante, é uma dica bem importante comercialmente aqui. Não dá para a gente ficar batendo de frente com o cliente. Então se a gente pedir um dado e o cliente fez uma alteração no documento, e não dá para a gente ter certeza se o órgão vai aceitar pequenas modificações. Tanto é que essa que eu estou te falando, o órgão aceitou. Então, o que eu faço? Para não entrar em linha, para não brigar com o cliente, não ficar discutindo com o jurídico, é simples. Olha, o documento que a gente precisa receber é nesse formato que o órgão exige. Qualquer modificação que tu queira fazer ou tu não queira atender, a responsabilidade de um eventual atraso na liberação do processo, porque tem muito disso, né? A maior parte dos processos que chegam aqui no escritório, os clientes querem que sejam aprovados para ontem. Então, tu tá lá, correndo, fazendo, né, todo o possível para fazer regulamento, documentação, tudo o mais rápido possível e certo, né? E aí os clientes começam a fazer modificações nos documentos, então tá tudo certo. Tu quer mudar, tudo bem. Agora, se der algum atraso, é tu que assume, tu que te explica internamente, tá certo? E costuma fluir muito bem. Quando eu tiro a responsabilidade aqui do escritório e coloco então em quem está fazendo as modificações, é um santo remédio, resolve na hora. Então, essa dica é bem importante para não entrar em linha, não ficar brigando com o cliente e ao mesmo tempo tu não te responsabilizar por alguma coisa que até não depende de ti, depende da avaliação de um terceiro, tá certo? Anotou? É importante. Bom, chegamos lá. Vamos falar então sobre a comprovação de propriedade dos prêmios. Já começo dizendo que o documento que a gente vai apresentar para o órgão é óbvio que tem que bater e tem que coincidir com o que está descrito em regulamento. Depois eu vou entrar nessa questão de nota fiscal. Vamos falar um pouquinho então sobre os prazos. Os prazos de comprovação de propriedade dos prêmios, eles variam conforme a modalidade. E aí, eu sempre,
quando eu vou explicar alguma coisa, eu prefiro explicar da modalidade mais básica para as mais complexas. Então, o prazo que a gente tem em Vale Brinde, assemelhado a Vale Brinde, eles são diferentes. A gente precisa comprovar esses prazos, fazer a comprovação de propriedade dos prêmios até 8 dias antes da data de início da promoção. Só que tem casos que a gente consegue a autorização de uma promoção em 5 dias. A gente protocola o processo 5 dias antes da data de início. Claro que é um risco, né? Porque o órgão, isso está mudando, tá? Às vezes ele pede 10 dias, ele coloca os avisos ali no sistema SCPC. Mas às vezes é 10 dias, às vezes é 6, já foi 8, já foi 7. Enfim, às vezes a gente tenta, porque o cliente está pedindo, e tu tenta, né, atender o pedido do teu cliente. E lembrando que tu é procurador do teu cliente. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, mas o que eu queria dizer, tá? Então, o fato de tu conseguir a autorização em menos tempo, isso de maneira alguma é impeditivo ou vai fazer tu ir contra a legislação, porque ali está dito que tu tem que comprovar até 8 dias antes da data de início da promoção. Então, isso vai poder ser observado e feito em promoções que a gente tem um prazo maior. Então, por exemplo, eu aprovei uma promoção e ela vai começar daqui 30 dias. Aí sim eu preciso respeitar que até 8 dias antes da data do início da promoção, eu preciso comprovar a propriedade desses prêmios. Tá? Então, se eu aprovei uma promoção, eu protocolei ela 6 dias antes, e eu tenho 6 dias antes da data de início, e eu consegui autorização, sei lá, em 2 dias, antes da data do início da promoção, de fato, é que eu tenho que protocolar essa comprovação de propriedade dos prêmios, tá certo? Beleza. Se a gente estiver falando de qualquer operação filantrópica, sorteio filantrópico, concurso filantrópico, assemelhada a concurso filantrópico, essa comprovação de propriedade dos prêmios, ela tem que ser feita no momento que a gente solicita a autorização. Faz parte dos documentos para solicitar autorização. Em Vale Brinde, a gente também consegue, no momento que a gente está solicitando a autorização, protocolar a comprovação de propriedade dos prêmios. Mas a diferença é que não é um pré-requisito. Então, assim, em operação filantrópica, tu precisa, para solicitar autorização, enviar essa comprovação de propriedade dos prêmios. Em Vale Brinde e assemelhada, tu até pode, mas não é pré-requisito. Tu pode colocar ela depois que a autorização veio. Tá certo? Então tem uma pequena diferença aí. Vamos seguir aqui na explicação dos prazos e vamos falar da modalidade concurso. Mas aqui dá pra gente colocar junto, tá? Concurso e assemelhada a concurso e sorteio e assemelhada, a gente pode dar a mesma explicação. A comprovação de propriedade dos prêmios, nessas modalidades, a gente precisa fazer até 8 dias antes da data de cada apuração. Quando a gente está falando dessas modalidades, a gente pode ter N datas de apuração. E cada data de apuração vai gerar uma obrigatoriedade de comprovação de propriedade dos prêmios. E aí tu pode me perguntar, tá, mas por que não comprova tudo numa paulada só? Pensa em uma promoção que tem, sei lá, de 10 meses, uma apuração por mês. Aí tu precisa todo mês ficar subindo, todo mês ficar colocando a comprovação de propriedade dos prêmios. Por que tu não faz isso numa paulada só? E aí já resolve. E aí tem dois lados, né? Falando do lado de quem trabalha com isso, de quem tem escritório. Essa é a orientação que eu passo. Assim, ó, então quando a gente está trabalhando com isso, a primeira coisa que eu falo é, já fala com o cliente que tu precisa fazer essa comprovação de propriedade dos prêmios e já pede o quanto antes que ele te mande tudo. Até por uma questão de evitar esquecimento. Então, enfim, começou a promoção, ou já no início da concepção, já comprou os prêmios, já manda tudo que tu tem aí de comprovação de propriedade, já manda todas as notas fiscais e por aí vai. Só que daí vamos olhar o lado do cliente, ou lado da empresa que está fazendo isso. Existe esse prazo. Aí vamos pegar essa mesma promoção que ela tem 10 apurações, tá? E em cada apuração é um carro de, sei lá, 80 mil. Claro que ia depender de cada empresa, 80 mil não é nada, mas às vezes é relevante para o fluxo de caixa da empresa. Então tu precisa abrir a informação correta para o teu cliente. Então ele não precisaria desencaixar esses 10 carros, esses 800 mil em prêmios de uma vez só. Ele pode ir comprando esses carros conforme as apurações elas vão chegando. Então vamos lá. E aí uma coisa que a gente precisa seguir aqui, muito importante, mas assim, ó, muito importante esse conceito. O prêmio,
precisa estar completamente pago até os 8 dias, ou seja, isso vale para todos, tá? Quando a gente está falando de comprovação de propriedade dos prêmios e a gente precisa apresentar nesses 8 dias antes ou da data de início da promoção ou 8 dias antes de cada apuração, o prêmio precisa estar completamente pago, quitado, tá certo? Isso daqui é um detalhe muito importante, então não pode ter um prêmio que eu vou pagar parcelado. Uma coisa é tu pagar parcelado alguma coisa para o cartão de crédito, mas ele já foi quitado porque o cartão de crédito já executou o pagamento. Então tu já tem nota fiscal. Então guarda bem esse conceito que ele vai ser muito importante daqui para frente. E aí sobre isso que eu falei, é um assunto que a gente precisa ter bastante cuidado, porque o que eu vou falar agora é sobre o que acontece se a gente esquecer de fazer essa comprovação de propriedade dos prêmios. E é aquela coisa, quando a gente está trabalhando com o cliente, às vezes não basta a gente pedir uma vez só. A gente precisa pedir 2, pedir 3, fazer uma reunião para de repente explicar para o cliente a importância daquele documento. Então, quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem que criar procedimentos de segurança para que o cliente, ainda que ele tenha esquecido, ele não tenha argumentos para de alguma forma atribuir essa falha à tua empresa e isso, consequentemente, gere um desgaste enorme comercial a ponto do cliente não voltar a trabalhar contigo. Bom, dito isso, o que acontece se a gente não fizer a comprovação de propriedade dos prêmios nesses prazos ou de maneira adequada? A gente pode sofrer algumas das sanções que estão dispostas no artigo 60 da Portaria 7.638 de outubro de 22. E o que está dito lá no artigo 60? As punições para qualquer descumprimento de regulamento e não apresentar uma comprovação de propriedade dos prêmios em tempo hábil, ou dentro desses prazos que eu falei antes, podem ensejar, então, o quê? Cassação da autorização, proibição de realizar promoções comerciais no prazo de até 2 anos e multa no valor de até 100% do valor dos prêmios. Essas punições, elas podem ser dadas isoladamente ou cumulativamente e eu falei ali de até 100% do valor dos prêmios e de até 2 anos. Então, cabe ao órgão analisar o caso concreto. É claro que vai ser aberto um processo administrativo, a empresa vai poder se defender, enfim, mas essas são as sanções que podem acontecer. Então, tu imagina isso acontecendo com o teu cliente, né? Imagina a situação desgastante que seria algo desse nível. Então é por isso que eu bato muito na tecla e aí olhando um pouquinho para o lado de quem trabalha com isso de escritório, de tentar resolver essas questões de prestação de contas, porque isso não deixa de ser uma prestação de contas, o quanto antes. Porque às vezes o cliente diz assim, depois eu te envio, e a responsabilidade é tua de ficar correndo atrás do cliente. Porque imagina a situação, pois eu te cobrei uma vez, e aí o cliente esqueceu de te mandar, tu ficou quieto, perdeu o prazo, e aí como é que fica? Imagina que a pessoa que tu estava tratando dentro daquela empresa, ela pode ter saído, e aí o pepino estoura um tempão depois, e aí cai na mão do jurídico, e aí tá feita a meleca. Quebrou a relação, já era, né? Então fica atento a esse tipo de coisa, essa questão de procedimento dia a dia, tá bem? Comprovação por nota fiscal. É a mais comum de todas, tá? E sem grandes mistérios aqui, é quando a empresa vai dar, sei lá, uma TV, um eletrodoméstico, vai dar um computador, vai dar uma câmera fotográfica. Enfim, ela comprova que ela comprou o prêmio apresentando a nota fiscal. E aí um detalhe muito importante que eu bato com os alunos do sorteio registrado e também com o meu time comercial principalmente, porque é o comercial que traz o negócio já redondo para o escritório. Esse tema de comprovação de propriedade dos prêmios, claro que aqui eu estou falando de nota fiscal, parece muito tranquilo, né? Eu comprei uma câmera fotográfica, pega a nota fiscal e deu. Mas quando tu trabalha com isso, tu acaba te expondo, tem tanto tipo de prêmio, que às vezes bate dúvida de como que tu vai fazer aquela comprovação. Mas vamos lá. Se tu estiver passando por uma situação e tu tiver explicado bem os pré-requisitos necessários, nunca que a comprovação de propriedade dos prêmios
vai ser um problema, tá? Então assim, se a empresa tiver comprado efetivamente aquele prêmio, tiver uma movimentação financeira e pagou o prêmio antes daquelas datas que eu falei, nunca vai ser um problema. O máximo que a gente vai acontecer é protocolar um documento, o órgão vai receber e vai abrir uma pendência lá na prestação de contas dizendo, olha, eu queria mais informações, eu queria o comprovante de pagamento de quando que aquela compra foi feita, porque ali na nota fiscal não aparece, ou algo assim. Então, é isso que eu digo. Se o negócio é quente e não tem esqueminha, por mais que existam, não é uma coisa que a gente precisa ficar muito preocupado, sabe? Não vai ter como comprovar. Sempre tem um jeito de comprovar, e se ele estiver plenamente quitado dentro daquelas datas, isso não deve ser um problema, porque se for, o órgão vai pedir esclarecimento e a empresa vai simplesmente passar esse esclarecimento e vai ficar tudo certo. E agora, uma dica que é bem importante, apesar de ela aparecer depois que a gente se dá conta, é uma dica bobinha assim, tá? Quando a gente está fazendo a comprovação de propriedade dos prêmios, então por nota fiscal, que a gente está demonstrando que a empresa já comprou aquele prêmio, sei lá, vamos dizer assim um telefone, tá? Mas lá, um iPhone. Quando a empresa está fazendo, imagina então uma promoção que ela vai ter 10 meses de duração e só vai ter uma apuração no final. Quando a gente está fazendo o regulamento, a gente precisa informar no regulamento qual é o valor do prêmio. E ali no valor informado do prêmio, a gente precisa colocar o valor de mercado, ou seja, o valor que aquele produto ali é encontrado no varejo, tá? E aí a gente colocou que um iPhone sei lá quanto é que tá um iPhone, joga 9 mil, tá? Então a gente colocou no regulamento que tá 9 mil. E na hora de fazer a compra, porque a empresa pode fazer a compra quando ela está solicitando autorização, ou ela também pode, nesse caso, fazer a compra lá, bem pertinho da apuração, né? Desde que a comprovação seja feita 8 dias antes da data de apuração. O que a gente precisa se preocupar com essa nota fiscal? Que ela tenha a descrição correta com o que está dito no regulamento. O valor não precisa ser o mesmo, porque dessa forma tu teria que comprar no momento que tu está solicitando autorização. Então se tu tem ali se tu colocou no regulamento que está 9 mil reais o prêmio, e na hora de tu fazer a compra tu conseguir uma promoção por 7, bom pra ti, que bom, tá? Então, tanto o recolhimento de imposto de renda, e aí, claro, na modalidade que incide imposto de renda, porque Vale Brinde assemelhado a Vale Brinde não incide imposto de renda, concursos e sorteios sim, o recolhimento do imposto de renda ele deve se basear pelo valor da nota fiscal do produto e não pelo valor efetivo que está ali no regulamento, porque justamente pode sofrer oscilação. Então, e aí a gente vem para outro ponto. Eu disse que a gente precisa ter uma descrição parecida, ou seja, a mesma descrição que está na nota fiscal tem que ser a que está no regulamento. Mas às vezes isso não acontece. Como assim? Às vezes ali no regulamento está dito que o iPhone vai ser 256 GB, enfim, tá? E tu olha a nota fiscal não diz nada daquilo. E aí, como é que fica? E aí tu tem algumas opções. Tu tem a opção de protocolar a nota fiscal que tu recebeu do teu cliente e ficar quieto. E aí qual é o problema? Assim, demora para acontecer a prestação de contas, tá? Então, por exemplo, tu terminou a promoção, tu enviou a prestação de contas, que tu tem ali pela volta de 6 meses para fazer isso. Então, tu tem 6 meses para enviar toda a prestação de contas, tá? E depois que tu envia desses 6 meses, o órgão tem mais... Nem tem isso na legislação, qual é o prazo que o órgão tem, tá? Mas já teve promoções que o órgão homologou em dias e já teve promoções que o órgão levou quase um ano. Então, imagina se tu levou 6 meses para fazer a prestação de contas, mais um ano do órgão, a gente está falando de um período aí de 1 ano e meio depois até. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tu imagina a situação de a promoção ter encerrado e 1 ano depois o órgão começa a pedir detalhamento sobre a prestação de contas de uma promoção. E aí 1 ano depois tu tem que entrar em contato com o teu cliente, que foi teu cliente ou continua sendo, né? Que bom se ele continua sendo, mas pode acontecer do cliente não ter feito mais nenhuma promoção. Não que ele não fez contigo, ele simplesmente não fez mais, porque é uma ação de marketing como qualquer outra. E aí tu tem que ficar buscando essa informação. As pessoas, às vezes, quem fez a promoção, quem era do marketing ou do jurídico, às vezes já saiu da empresa e não tem como te ajudar a resolver a situação, percebe?
Então, o que eu recomendo? Que se o valor ele não precisa ser exatamente o mesmo, a descrição precisa. Então, já aconteceu em alguns casos de eu pedir foto da caixa do produto. Porque às vezes na caixa do produto tem uma informação extra do que aquela que tem, do que está descrito ali na nota fiscal. Então a gente tem que sempre estar ligado e até se utilizar de um pouco de criatividade para que a gente consiga passar a informação para o órgão, não só ficar dentro daquela coisa, olha, a comprovação é por nota fiscal, eu só posso mandar a nota fiscal. Não tem problema. Manda junto com a nota fiscal, manda uma foto do produto. Manda, sei lá, alguma outra coisa que ajude. Lá do outro lado tem uma pessoa avaliando. Então, ajuda aquela pessoa a te ajudar. Então, assim, o que tu puder mandar de informações para que a pessoa tenha o perfeito entendimento daquela situação, é show de bola. Então, usa isso a teu favor, tá certo? E aí, é claro que existem algumas exceções. Normal, tá? Normal. E tu vai pedir ali a comprovação pro cliente, o cliente diz assim, a empresa que eu tô comprovando os prêmios, ela não emite nota fiscal em determinado dia do mês. Ela só vai conseguir me dar nota fiscal, sei lá, imagina que a gente, dentro de um contexto aqui, a gente tem uma apuração no dia 20 e a gente precisa fazer a comprovação 8 dias antes, dia 12. E aí, por A ou B motivo, a empresa que o cliente está fazendo a compra não fornece nota fiscal naquele prazo que precisa. Meu Deus, e agora o que faz? Lembra que eu falei que se tiver tudo certo, se a empresa tiver efetivamente pago, não é um problema? Vamos lá. Aí eu pergunto pro meu cliente, tá, tu já vai ter pago todo aquele prêmio daquela apuração até 8 dias antes, né? Sim, Felipe, tá tudo certo, eu já paguei. Tá, e o que tu tem de documento para me mostrar para explicar essa relação comercial? E aí tem empresa que diz que fornece nota de débito, tem empresa que diz que fornece o número do pedido. Qualquer coisa que tiver à tua disposição, tu pega e aceita. E aí, muito importante, pede para o teu cliente te dar o comprovante de pagamento. Sempre pede isso. Porque lá na frente, sempre pode ficar aquela explicação, mas eu não tinha entendido que tinha que ter visto, que tinha que estar completamente pago. Eu achei que eu tinha que ter comprado, não que ele precisava estar 100% quitado, entende? Então assim, e essa questão de comprovante de pagamento, eu acho que o ideal é pedir em todos os casos, porque daí tu já te resguarda, tu guarda nos teus documentos, o cliente já te manda e aí nunca vai dar errado. Então não é porque a gente não tem uma nota fiscal efetiva de compra que a gente não vai poder fazer a prestação de contas da maneira correta. Mas assim, não tem nota fiscal naquele prazo, em algum momento eu imagino que tu tenha. Claro que a gente não está falando de nenhum prêmio específico aqui. Tem empresas até que são dispensadas de emissão de nota fiscal. Não que elas não tenham escrituração fiscal e não recolham impostos, mas se não me engano, empresas que façam aluguéis de algumas coisas, elas não são. Bom, mas aí o Brasil é uma infinidade, uma coxa de retalhos aí na questão tributária, não vou entrar nesse mérito. O ponto é, pega o que tu tiver que demonstre que aquele prêmio está em poder da promotora da promoção, que ele foi comprado de fato nas datas que eu falei aqui no vídeo, tá bem? Então tem essa presença de espírito de pedir e te resguardar em relação ao teu cliente. Vamos falar de mais uma exceção? Vamos lá. Quem é que tem que comprar o prêmio prometido numa promoção? Parece meio óbvio, né? É a promotora da promoção. Imagina a situação que eu tenho um CNPJ, tá? E eu tenho que comprar um carro. E aí, quem comprou esse carro foi um outro CNPJ que não aparece na promoção. E a gente envia essa nota fiscal pro órgão. Vai dar problema, porque o órgão vai olhar, vai ganhar essa empresa aqui na fila do pão. Então, aqui tem uma exceção, mas é permitido esse tipo de operação, mas a gente precisa acostar um documento. Então, a gente precisa demonstrar que existe uma relação, um documento demonstrando que essa empresa que comprou, ela está doando para essa empresa que é a promotora da promoção, e também a gente vai demonstrar a mesma nota fiscal. Então a gente vai ter a nota fiscal demonstrando que essa empresa aqui, e aqui a nota fiscal, doou para essa. E aí vai ter que ser um documento assinado por essa empresa que demonstre de maneira clara essa relação. Então isso acontece com uma certa frequência. Então anota aí que é muito importante e não deixa um negócio escapar quando tu te deparar com esse tipo de situação. E agora vamos falar da última, que é
O nome é meio estranho, tá? É termo de destinação de estoque próprio. O que é isso? Quando a empresa, uma determinada empresa, ela está dando prêmios que ela costuma comercializar, ela pode apresentar esse termo de destinação de estoque próprio, que ela vai assinar. Basicamente é um documento de Word, tá, que é assinado pelos proprietários da empresa, ou por quem tem procuração para isso, onde a empresa informa que aqueles prêmios prometidos fazem parte do giro comercial dela. Ela comercializa esses produtos. Então ela não precisa fazer uma compra específica para essa promoção. E aí vamos pegar uns exemplos aqui, tá? Fazer uma... Bom, então, deixa eu trazer algum exemplo, tá? Vamos lá. Imagina uma empresa de serviço. Quando que a gente vai fazer a comprovação por esse termo de destinação de estoque próprio? Aí tu pensa em estoque, uma empresa de serviço não tem estoque. Vamos lá. Quando a empresa, então, presta esse tipo de serviço e ela está dando um produto dela, ela não tem como provar isso. Por exemplo, aqui o escritório. Uma das coisas que a gente faz é fazer o registro de promoções comerciais para determinadas empresas. E aí eu resolvi fazer uma promoção comercial para os meus clientes, que cada cliente, todos os meus clientes, sei lá, do mês de maio, eles vão concorrer, eu vou dar um processo gratuito para eles, tá? Então, eu não tenho como comprar de mim mesmo um processo, porque eu ofereço esse tipo de serviço. Então, como é que eu comprovaria a propriedade dos prêmios numa promoção, nesse exemplo que eu dei? Eu apresentaria esse documento que tem esse nome, que é o termo de destinação de estoque próprio. Vamos pegar outro exemplo. Imagina uma promoção que está sendo feita por um mercado. E um mercado quer dar um voucher para as empresas utilizarem, um voucher de compra, tá? A gente pode, tendo o mesmo prêmio, claro, não é exatamente o mesmo, né? Mas pelo nome voucher, a gente pode ter duas formas de fazer a comprovação de propriedade dos prêmios, tá? Vamos pegar pelo voucher que a gente utilizaria como termo de... Utilizaria como termo não, mas a gente faria a comprovação pelo termo de destinação de estoque próprio. Eu tenho um mercado e a premiação é, sei lá, um voucher de 10 mil reais para ser gasto no meu mercado. Então perceba que eu estou dando um crédito para a pessoa utilizar no meu mercado. Então aqui eu consigo utilizar dessa forma. Eu não precisei fazer uma compra de um cartão, assim, um cartão pré-pago para a pessoa utilizar ali dentro. E aí a gente entra no segundo exemplo. Imagina que a gente está fazendo aqui um voucher que a pessoa pode gastar em determinada loja de varejo ou num determinado grupo de lojas do varejo. Então eu tenho meu mercado e eu estou dando um voucher de 10 mil reais para a pessoa poder gastar num determinado grupo de lojas. Para fazer isso, tá, eu precisei comprar esse voucher. E aí é diferente. Como eu precisei comprar esse voucher de 10 mil, e aí eu não sei quanto é que a empresa vai pagar nesse voucher de 10 mil, daqui a pouco ela paga 10.300, porque 300 reais são as taxas, mas aí eu precisaria comprovar com a nota fiscal. Então percebe a diferença? Esse termo de destinação de estoque próprio é quando a empresa oferece aquele serviço, quando ela tem aquele produto. Então, talvez, espero que tenha ficado claro essa questão de destinação de estoque próprio, porque às vezes gera um pouquinho de confusão, gera um pouquinho de dúvida. Vamos lá. Uma empresa de varejo, tá? Que vende computador, vende TV, vende móveis, vende de tudo. E ela está dando um celular. Ela pode comprovar até das duas formas. Daqui a pouco ela está dando um celular que não tem ali no giro comercial dela e ela comprou aquele celular especificamente para promoção. Então ela pode comprovar ou pela nota fiscal, ou se esse produto já faz parte do giro comercial dela, que ela costuma vender esse produto com frequência, a gente pode apresentar aí o termo de destinação de estoque próprio. Entendido? E com isso a gente encerra o nosso vídeo. Se tu chegou até aqui, queria te agradecer muito. E se esse conteúdo foi de valor para ti, queria te pedir para deixar aquele like no vídeo, compartilhar com algum amigo, algum colega de trabalho, enfim, com alguém que se interesse pelo assunto, e te pedir para nos seguir nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para que tu veja toda vez que a gente publique um conteúdo novo. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!